Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada e gratidão ao Senhor por mais esse momento de comunhão, por podermos estar aqui, tendo o privilégio de compartilhar mais uma revelação maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz palavra. E a leitura hoje está aqui em João 21:6, que diz assim: Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. E esse versículo aqui de João 21:6 nos fala sobre obediência. É sobre quando nós somos obedientes, andamos na direção do Senhor, nós vivemos a abundância. Muitas vezes, queridos, nós fazemos planos, nós temos projetos e nós temos conhecimento naquilo que nós fazemos, nós entendemos, do que fazemos e somos já profissionais, a gente já está na área há muito tempo e a gente está ali batalhando, como os discípulos estavam ali a noite inteira, jogando aquela rede, jogando, estavam exaustos, cansados, ao amanhecer já não, tinham ânimo para mais nada e Jesus aparece e eles estavam tão cansados que não reconheceram que era Jesus e Jesus manda que eles lancem a rede ao outro lado. E eles não questionaram, eles obedeceram e viveram o milagre pela segunda vez. Essa palavra de João 21:6 é a segunda pescaria, porque teve a primeira, que foi lá em Lucas 5, do 1 ao 11, fala, quando Jesus ali apareceu para os discípulos a primeira vez e eles pescaram muito, muitas redes de peixe, encheram os barcos e logo em seguida o Senhor os chamou para caminhar com ele, e os discípulos largaram tudo, e foram, naquela época ainda não eram discípulos da primeira pesca, e foram seguir Jesus, e ali andaram com Jesus, conheceram, viram os milagres, que Jesus fazia, que fez durante, ali perante eles. E eles não só andaram com Jesus, eles viram realmente, quantos milagres Jesus fazia. E Jesus falava na caminhada com eles, ao longo daquela caminhada, que ele era o Filho de Deus, que ele morreria, seria crucificado, humilhado, rejeitado. E por algumas vezes Jesus falou com os discípulos, que isso iria acontecer, que ele ia ressuscitar, e ao longo do tempo tudo aconteceu, tudo que Jesus falou se confirmou. Ele realmente foi humilhado, ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Porém, os discípulos estavam todos confusos, sem direção, com medo, logo após a crucificação de Jesus, eles se esconderam, estavam com medo de serem reconhecidos, de reconhecer que eles andavam com eles, enfim, com Jesus. E Jesus ressuscitou, e ainda assim os discípulos voltaram para a vida deles normal, foram lá pescar, foram colocar os seus conhecimentos em prática, agora Jesus morreu, a gente vai precisar se virar, fazer de conta que daqui para frente é a gente, com a gente mesmo, e Jesus não está mais. Só que aonde eles se perderam foi aí, queridos, que eles conheciam Jesus, sabiam que Jesus fazia milagres. Jesus tinha falado para eles que morreria, que seria crucificado, mas que ressuscitaria. Mas às vezes a gente fica tão despercebido na nossa vida, nas coisas, nas circunstâncias, que a gente esquece, que já andou com Jesus, que a gente conheceu Jesus, já viveu os milagres de Jesus.
né? E a gente acaba querendo fazer do nosso jeito, dos nossos próprios conhecimentos, entendimentos, como os discípulos conheciam do que eles estavam fazendo. Eles eram pescadores profissionais, então eles foram ali tentar pescar, mas sem a direção, sem ouvir a voz do Senhor, eles não conseguiam. Mas quando Jesus aparece, eles ouvem a voz e obedecem, eles vivem a abundância. E a partir daquele momento, né, que eles reconhecem Jesus, que eles ouvem a voz de Jesus, que eles seguem o direcionamento de Jesus, tudo muda, né? Tudo muda. Não só veio a abundância, né, ali na pescaria, mas eles se fortaleceram, aquele medo caiu por terra, né? Aquele desespero que estava dentro dele, aquele sentimento, né, de que, puxa, agora estamos sozinhos, né? Caiu por terra tudo aquele medo, toda aquela angústia. Eles sabiam que Jesus estava com eles, que Jesus havia ressuscitado, né? E eles foram ali, cheios do Espírito Santo, se fortaleceram e se tornaram, né, de frouxos, homens corajosos, ousados, valentes. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Jesus, porque eles obedeceram, porque eles reconheceram Jesus, né? A palavra do Senhor fala em Provérbios, né? Não se estribe dos seus próprios conhecimentos, não tente se apoiar, né, na sua sabedoria, né? Eu estive também, né, lá do outro lado do mundo, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria. Eu tinha profissão, né? Deus me deu uma profissão, Deus me deu conhecimento, Deus me deu um bom currículo. Mas quando eu saí, né, do caminho, da direção que o Senhor queria para mim, né, todas as portas se fecharam e eu não tinha mais emprego, eu não tinha mais uma barra para fazer, um zíper para pregar, não tinha mais nada enquanto eu não entrei, né, na direção do Senhor. Enquanto eu não ouvi a voz do Senhor e obedeci o que o Senhor tinha para mim naquela terra, né, naquele lugar, eu não vivi o milagre, não vivi a abundância do Senhor. Mas quando eu entendi, quando eu dei ouvido à voz do Senhor, ao apontamento, ao direcionamento do Senhor, aí sim as coisas começaram a fluir, né? E eu não só consegui um emprego, um trabalho muito bom, mas como minha patroa ia até o meu endereço, me buscava em casa e me levava em casa, porque quando nós estamos na direção do Senhor, né, quando nós ouvimos a voz do Senhor, as coisas começam a fluir, né? E o nosso título de hoje é Obedeça a ordem de Jesus. E a frase do dia é: não deixe Jesus fora dos seus planos. Você vê que Jesus, né, já tinha andado com os discípulos, eles conheciam Jesus, mas naquele momento ali daquela segunda pescaria, eles já tinham experimentado a primeira, eles sabiam que Jesus tinha feito milagre, mas eles voltaram ali no mar, voltaram com seus planos, seus projetos, seus conhecimentos, mas sem Jesus, né, na frente, sem a direção de Jesus, eles não conseguiram nada, né? Mas, como está dizendo essa frase do dia, não deixe Jesus fora dos seus planos. Quando eles reconheceram Jesus, ouviram a voz e obedeceram, aí houve a abundância em todas as áreas da vida, né, queridos? E a leitura diz assim: como você faz seus planos? Em geral, quando temos um objetivo, costumamos traçar planos e estabelecer metas para alcançá-los. Infelizmente, porém, muitas vezes nos esquecemos da parte mais importante do planejamento, ouvir a voz certa. Muitas vezes ouvimos a nossa voz, né? Queremos fazer do nosso jeito, né? A nossa mente diz faça assim, faça assado, mas não ouvimos a voz de Deus. E, né, isso é quando nossos projetos não são bem sucedidos, ficamos tristes e questionamos o que levou a dar errado. A resposta para esse dilema pode ser encontrada no capítulo 21 do Evangelho de João. Após uma noite inteira tentando pescar sem sucesso, os discípulos estavam tão frustrados que nem sequer reconheceram Jesus. Quando ele apareceu ao amanhecer, Jesus, porém, nem sequer reconheceram quando ele apareceu ao amanhecer. Jesus, porém, trouxe a solução para aquele problema ao ordenar que
e jogassem a rede do outro lado. Se estivéssemos no lugar daqueles homens diante dessa instrução, talvez revirássemos os olhos e pensássemos: estou aqui a noite inteira, eu sei que não tem nada do outro lado. Mas os discípulos ouviram e obedeceram. O mar, as redes, o barco e os pescadores eram os mesmos. Havia apenas uma mais grandiosa diferença. Eles receberam a instrução correta, o direcionamento do Mestre. Não eram mais aqueles homens que estavam no comando, e sim Jesus. Ao ouvir a voz de Cristo, tudo muda. Ao ouvir a voz de Jesus traz restauração, direção e recomeço. Sem a orientação de Jesus, jamais encontraremos o que buscamos. A parte mais importante ao traçar um plano é submetê-lo a Jesus. Temos de nos lembrar de Provérbios 16:9. E diz: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quando lançamos nossas redes mediante a ordem de Jesus, não tem como dar errado. Então, queridos, quando nós colocamos Jesus à frente de todos os nossos planos e projetos, não tem como dar errado, não tem como nos frustrarmos, não tem como não vivermos a abundância do Senhor, mas nós precisamos ouvir e obedecer a voz do nosso Mestre. Então, se você está marcando, marque aí. O nosso título é Obedeça à Ordem de Jesus. A frase do dia é: não deixe Jesus fora de seus planos. E a palavra-chave é obediência. Então, queridos, nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Não nos apoiar em nossos próprios entendimentos, conhecimentos. Eu sei, eu faço, eu posso, eu aconteço, eu consigo sozinho, Porque esse caminho, infelizmente, vai ser um caminho de frustração, O Senhor é quem tem plenitude para nos dar, em todas as áreas das nossas vidas. Então, nós precisamos nos apoiar nele, obedecer à ordem de Jesus, como diz o nosso título de hoje. E vamos orar, queridos, meu tempo está acabando, e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, tudo que nós conhecemos de Jesus, e sabemos que nós não estamos sozinhos, que nós podemos contar com Ele, Porque muitas vezes nos alvoroços da nossa vida, a gente acorda cedo, vai, trabalha, faz, volta cansado, dorme. Às vezes acorda cansado, continua, naquele alvoroço, não para um pouco para ler a palavra, para ouvir um devocional, para orar ao Senhor, buscar a direção do Senhor, E aí é onde está o nosso erro. Nós precisamos parar um pouco para orar, para ouvir a voz do nosso Mestre. Amém, queridos? Vamos orar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar melhor nossos corações. Amém? Pai amado, Senhor, reconhecemos, Deus, que muitas vezes fazemos planos, Senhor Jesus, nós traçamos nossos caminhos, tomamos decisões sem buscar a Tua direção. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que confiamos em nós mesmos, Senhor Jesus, e não confiamos em Ti. Assim, Deus, como os discípulos, nos esforçamos tanto, tentamos, Senhor Jesus, insistimos, mas não temos resultados. Pai, ensina-nos a lançar os nossos medos. Senhor Jesus, ensina a lançar as nossas ansiedades, Deus amado, totalmente em Ti, confiar em Ti, lançar, Senhor Jesus, as redes segundo a Tua palavra, mesmo quando, Senhor Jesus, não fizer sentido, mesmo quando não estivermos cansados, mesmo quando não entendermos, Pai, ajuda-nos a obedecer, que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossos planos e decisões, que a cada sonho, cada projeto, Senhor, seja colocado diante de Ti, dirige nossos passos. Deus, hoje escolhemos confiar em Ti, escolhemos ouvir a Sua voz acima de qualquer outra coisa. E cremos, Pai, que debaixo da Tua direção não haverá, Senhor Jesus amado, nenhuma frustração. Haverá sim propósito, haverá sim provisão e abundância.
Deus, às vezes trilhamos caminhos que pedimos a Ti. E o Senhor até nos permite, Pai, ir até certo ponto, mas no meio do trajeto, o Senhor muda a rota e nós não podemos, Senhor Jesus, resistir. Nós temos que simplesmente te obedecer, Pai, porque, Senhor Jesus, precisamos saber e entender que a Tua vontade, Senhor, é a melhor para nós, que todas as coisas cooperam, Senhor, para o nosso bem. Deus, que nós possamos estar, Senhor Jesus, sempre com os ouvidos atentos. Deus amado, com o coração inclinado a Ti, dispostos a Te obedecer, Senhor, porque sabemos e reconhecemos que sozinhos, Senhor, nós não conseguimos avançar, que sozinhos, Senhor Jesus, nós nos frustramos. Ah, Senhor Jesus, estamos fadados ao fracasso, mas nós nos colocamos em Tua presença hoje. Eu entrego a vida de cada amado em Tuas mãos, Senhor, que eles possam ser cheios da Tua direção, cheios da Tua luz, cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Ah, Senhor, que possam ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém, queridos. Amém, amém. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações e que possamos entender todos os apontamentos do Senhor para as nossas vidas. Que nós não vivamos mais perdidos, sem direção, achando que estamos sozinhos, agindo como se estivéssemos sozinhos, como os discípulos estavam ali, né? Porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos, né? O Senhor está conosco e nos faz viver de glória em glória, de vitória em vitória, para a honra e glória do nome dele. Amém? Beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.